Vamos lá, gente. Bom dia. Meu nome é Heloísa Helena. A gente vai trabalhar processo penal. Vou pedir um sacrifício maior de vocês para estar aqui às 8 da manhã, porque eu vou diminuir o número de aulas justamente porque eu vou lá para Pernambuco. O que eu falei? Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Qual é o nosso objetivo? Passar na prova da EMERGE. Não é isso? Eu não vou dar 30 correntes, não vou dar todos os entendimentos do Tribunal de Justiça, do STJ, do STF, não. Eu vou te dizer o caminho das pedras para você passar na prova da EMERGE. Quando você estiver lá na EMERGE, você vai aprender as 30 correntes, o entendimento de todo mundo. Dá para entender? O nosso foco aqui é a aprovação na prova da EMERGE. Então é isso que a gente vai. Não é para dizer não, né? Mas prova passada agora. Eu recebi 200 e-mails, mensagem no Facebook dos alunos. 3 questões foram dadas aqui em sala de aula. Caíram 2 questões de processo penal. As 2 dadas aqui em sala de aula, inclusive na turma de exercícios, e uma de constitucional, que foi dada aqui na sala de aula, e na turma de exercícios, que foi sobre a audiência de custódia, que era um tema que eu tinha certeza que ia cair. Não sabia onde. Caiu na prova de constitucional. Entendeu? Então, o que eu vou dizer para vocês? O que vocês vão fazer para estudar para essa prova? Se você for pegar 4 volumes de processo penal, 3 volumes de processo civil, 5 volumes de civil, ninguém vai passar na prova. Entendeu? Então, o que a gente vai estudar para passar na prova da EMERGE? Tem um livro do desembargador Luiz Gustavo Grandinetti, Castanho de Carvalho. Eu não sei de cabeça qual é a editora. Princípios Constitucionais. Esse livro vale a pena. Por quê? Ele é fininho. Você lê assim um livro inteiro em 3 ou 4 dias, numa linguagem super clara, super tranquila, entendeu? E serve de reforço para você, porque o que você vai estudar é o nosso caderno, entendeu? O que você vai estudar para a prova, ler, reler 30 vezes é o caderno, alguns textos esparsos que eu vou colocar para vocês, e vocês complementam com esse livro. Ah, professora, eu não quero comprar livro. Então você usa o livro que você tiver, entendeu? Do Nutt é maravilhoso, do Pacelli é maravilhoso, todos são maravilhosos, entendeu? A EMERGE tem um viés bem garantista. Então, cuidado, por exemplo, Fernando Capês é muito bom, mas não tem esse viés garantista. Então, cuidado, né? Dê preferência a Auri Lopes Júnior, são autores mais garantistas, porque o viés da banca é todo esse. Se você for fazer uma retrospectiva dos últimos 4 provas, o que tem caído? Princípio. O aluno tem que saber princípio a exaustão. E assim, às vezes cai o princípio perguntando literalmente, como na última prova, princípio da ampla defesa. Explique sobre o princípio da ampla defesa. Ou às vezes cai um caso concreto que você vai ter que utilizar o princípio da ampla defesa para poder responder. Mas o cerne todo é principiológico. E nessa última prova a gente teve uma novidade, uma alteração importante no nosso programa. Agora diminuiu em termos, diminuiu no tamanho, nos tópicos, mas aumentou na quantidade, porque agora cai a execução penal. Tá? Por quê? Porque os alunos estavam entrando na EMERGE sem noção nenhuma, zero, de execução penal. Botaram no programa passado, não cobraram. Porque logo que saiu, veio a prova. Não, eles tiveram bastante consciência que não daria para os alunos se prepararem efetivamente. Mas a partir desse semestre eu já acho possível cair. Então, o que a gente vai fazer?
vai analisar a execução penal, mas sempre com esse mesmo olhar, um olhar principiológico, entendeu? Um olhar principiológico. Então, como é que eu faço para estudar para a prova? Leia caderno à exaustão, leia os textos que eu mandar para vocês, eventuais decisões importantes que eu veja, STJ, STF, que eu mande para vocês, e complementa com o livro do Luiz Gustavo. Se não tiver, não puder comprar, qualquer outro que você tiver serve. Por que o desembargador Luiz Gustavo? Primeiro, que ele é um dos coordenadores da Emerge. Segundo, que o Casara, que é o coordenador de processo penal, fez mestrado com ele. Ele foi o orientador do Casara. Então, assim, não precisa dizer mais nada. O Casara tem um livro de processo penal, muito bom também. Entendeu? Se você quiser comprar o livro do Casara, maravilhoso. Vale super a pena também. É porque eu só acho que não dá tempo de ficar lendo muito livro. Entendeu? Porque a gente não tem só processo penal. E uma das coisas que eu falo é o seguinte: você tem que garantir pontos em matérias que pontuam bem. Que o pessoal tem uma mão light. Que matérias são essas? Penal e processo penal. Então, são duas matérias que você tem que tirar ponto muito alto na Emerge, porque todo mundo vai tirar. Se você não tirar, você já vai estar em descompasso com a galera. Então, o que eu vou tentar fazer com vocês? Sempre trazendo a cereja do sundae. Tudo que a gente for ver vai ter esse viés principiológico, porque isso é o cobrado na prova. Ok? Durante a aula, se tiver alguma dúvida, tem que parar para falar na hora. Tá? Não deixa a coisa aumentar, porque depois você se perde o bonde do negócio. Ok? Então, vamos começar. O primeiro ponto que a gente vai ver é o ponto que trata dos sistemas processuais. Sistemas processuais. O que são esses sistemas processuais? São conjuntos de normas que regem um determinado ordenamento jurídico, numa determinada época, e a partir dali, desse conjunto de normas que regem o direito processual penal, num determinado momento, você consegue extrair se aquele é um Estado democrático ou se é um Estado autoritário. Qual é a partir da forma em que o Estado se relaciona com o direito penal, você consegue extrair dessa relação da norma com o direito processual penal como é o Estado naquele determinado momento político. Se você fizer uma análise histórica, a gente tem basicamente dois sistemas processuais. É o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Na história, a gente vai encontrar o sistema inquisitivo puro e o sistema acusatório puro. Só que isso são só dados históricos. Hoje, se você for olhar o ordenamento jurídico dos países, você vai ver que não existe um sistema inquisitivo puro, nem um acusatório puro. Na verdade, eu tenho um misto de normas, onde muitas vezes vai preponderar o sistema acusatório e outras preponderar o sistema inquisitivo. Então, a gente vai começar a estudar esses sistemas, mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: isso é um dado histórico. Você não vai ver isso puro do jeito que eu estou tratando hoje no quadro. Tá? Quando a gente botar para ver a nossa realidade concreta hoje, a gente vai ver que tem um misto dos dois. É um pouquinho mais para o acusatório, um pouquinho mais para o inquisitivo, um se entrelaçando no outro. Ok? Então a gente vai começar com o sistema inquisitivo. Né? O sistema inquisitivo, ele é característico da Idade Média. E o que diferencia basicamente esses dois sistemas? A gestão da prova. A partir da gestão da prova
eu tenho essa distinção desses dois sistemas. No sistema inquisitivo, eu tenho a gestão da prova concentrada numa figura só. Então, olha aqui, no sistema inquisitivo, eu tenho um órgão responsável por que função? Função de acusar e de julgar. Ele concentra nas mãos dele uma função só. A função de acusar mais de julgar. Concentra duas funções, na verdade, né? É um órgão único que concentra duas funções. Função de acusar e função de julgar. E aí o que acontece, gente? Você acha que esse órgão é imparcial ou é parcial? Parcial. Se eu busco a prova, no momento que eu busco a prova, a minha imparcialidade já está completamente contaminada. Então, é um órgão parcial. No sistema inquisitivo, essas provas, elas têm valor pré-determinado. O juiz, ele não tem essa liberdade toda na valoração da prova, porque a prova tem valor determinado. É o que se chama de sistema tarifado de prova. Vocês já ouviram falar que a confissão é a rainha das provas? É uma afirmação dessa época. A testemunha é a prostituta das provas? Outra afirmação dessa época. Por quê, gente? Se o cara confessasse, já era, estava condenado. Podia ter 500 mil outras provas no processo, mas ele confessou, a confissão era a prova que valia mais. Então o juiz era mero matemático, ele fazia o seguinte, olha, tem 3 testemunhas e uma confissão, o que vale? A confissão. E aí, para obter essa confissão, gente, valia tudo, absolutamente tudo. Eu tinha um limite na atuação do Estado na busca da prova? Não. Essa busca da prova era ilimitada. Era ilimitada. Valia qualquer coisa, inclusive meios ilícitos. Se eu obtive a prova por meio lícito ou ilícito, não importa, não tenho nem essa distinção. O que importa é que eu obtive a confissão. Com a confissão, eu posso condenar o sujeito, e aí vale qualquer coisa. O que eu buscava nesse momento? A verdade real. E para buscar a verdade real, valia qualquer prova. E qualquer meio para buscar essa prova. Esses atos todos desenvolvidos por esse órgão único que desempenhava a função de acusar e de julgar, eram atos públicos ou atos sigilosos? Sigilosos. Aqui vigia o sigilo. Muitas vezes, o próprio investigado nem sabia qual o crime que ele estava sendo imputado. Ele era um mero objeto de investigação e não um sujeito de direitos. Ele era um mero objeto de investigação. Ok? Esse é o principal arcabouço do sistema inquisitivo. Você vê que tudo gira na figura da prova. A prova podia ser buscada pelo órgão acusador, que era o mesmo órgão que julgava, ele podia ir lá e produzir a prova. Ele não tinha compromisso nenhum com a imparcialidade, porque no momento em que ele buscava a prova, ele tinha um interesse ali na condenação do réu.
A prova tinha valor determinado. Era o sistema das provas tarifadas. Essa busca da prova se dava de forma ilimitada, não existia uma limitação de prova lícita ou ilícita que existe hoje. O objetivo maior era a obtenção da verdade real. Isso se dava através de um processo que era um processo sigiloso. Muitas vezes nem o próprio réu sabia as imputações que lhe eram apresentadas, e ele era um mero objeto de investigação. Ele não tinha direitos assegurados, ok? Esse sistema é característico da Idade Média, tá? Qual é o problema desse sistema? Ele garante direitos fundamentais? Nenhum, né?